Meus amados, hoje é manhã de ceia. Eu prometo não me delongar na palavra. Vamos abrir ela em Romanos, capítulo 8. E dar continuidade àquilo que nós iniciamos no domingo retrasado. Romanos capítulo 8, versículos 5, 6, 7 e 8. Amém? Diz o seguinte, eu vou ler ali na televisão. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Amém? Nesses versículos, a intenção de Paulo, e é o que eu chamo de minha intenção também nessa manhã, é a gente desenvolver um pouco um contraste que existe, então, entre a carne e o Espírito Santo. Nós vimos na semana retrasada que Paulo iniciou esse capítulo 8 depois de uma reflexão e de uma sistematização da doutrina, da salvação e da obra de Cristo das nossas vidas, dizendo que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque não estamos mais debaixo da lei do pecado, mas da lei do Espírito Santo de Deus. E por que isso? Porque Jesus Cristo se fez homem e morreu e pagou o preço do nosso pecado em nosso lugar e nos fez merecedores da justiça santa de Deus naquilo que se refere ao seu amor, à sua misericórdia e à sua graça. E ele começa agora a apresentar esse contraste. Olha só, existe então uma diferença em se deixar viver pela carne e se deixar viver pelo Espírito. E no versículo 5, Paulo já inicia dizendo, eu vou ler de novo, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E o primeiro ponto que eu destaquei é que a nossa inclinação é uma expressão básica da nossa natureza. Ou seja, a nossa natureza determinará a nossa inclinação e ponto final. Se nós somos inclinados para a carne, a nossa natureza ainda é perdida e não reconciliada com Deus. Se somos inclinados pelo Espírito, glórias a Deus, porque a nossa natureza hoje é regenerada e fomos reconciliados com Deus. E a pergunta que eu me fiz é, então, como eu posso saber para onde tenho me inclinado? Já que a minha inclinação determina a minha natureza, qual pergunta eu posso me fazer e quais reflexões eu posso fazer para saber para onde que eu estou me inclinando? Se é para o Espírito ou pela carne? Eu gostaria de compartilhar essa reflexão com vocês. Eu respondi essa pergunta com outras perguntas. Uma vez eu ouvi de um amigo de que a melhor maneira de você responder uma pergunta que você talvez não saiba a resposta certa é você responder com uma outra pergunta, que você vai ter um tempinho melhor para pensar naquela primeira que te mandaram. Então eu fiz isso comigo mesmo. Eu falei, Israel, como você pode saber para onde você tem se inclinado? Eu falei, Israel, vou te responder com outras perguntas, anota aí. E eu passo para os irmãos essas perguntas. O que tem absorvido o seu pensamento, os seus interesses, as suas afeições e o seu propósito? Essa é a primeira pergunta. Quais são as ambições que te movem? Como você tem gastado o seu tempo e as suas energias? No que você tem se dedicado? Essas foram as perguntas que eu fiz para saber para onde eu tenho me inclinado. Onde eu tenho gastado o meu tempo, investindo as minhas energias? No que eu tenho me dedicado? O que tem sido a minha ambição? Qual tem sido o meu propósito, os meus interesses, os meus pensamentos ao longo da minha vida? E as respostas dadas a essas perguntas irão expressar, sim, a inclinação que temos. Por quê? A carne, quando Paulo relata aqui, não está falando dessa matéria aqui, ou
das necessidades que nós temos de comer ou dos instintos que nós temos, mas está falando da nossa natureza caída e corrompida, dessa natureza humana que é completamente distorcida. E a inclinação dessa carne, então, dessa natureza, tem por desejos, interesses, propósitos, ambição, dedicação, todas as coisas que nutrem esse egocentrismo que está dentro de nós, esse egocentrismo pervertido que está dentro de nós, eu anotei aqui. Então, se eu faço a pergunta para você e você tem a sinceridade de meditar, qual tem sido o seu propósito? O que tem te motivado? Qual tem sido o seu desejo? No que você tem se dedicado e investido o seu tempo? E você parar para refletir isso aqui, reflita isso em casa, e as respostas que vierem ao seu coração forem respostas que te remetam e te direcionem à satisfação de um desejo egocêntrico, à satisfação de um desejo seu somente, tome cuidado, meu irmão. Ore a Deus em nome de Jesus Cristo, para que Ele te tire desses pensamentos, te tire desse caminho, porque muito provavelmente a inclinação que você está se dirigindo é a inclinação da carne. Isso nós vamos ver para frente, que isso é preocupante. E quando Paulo fala do Espírito, no versículo 5, mas os que se inclinam para o Espírito, ele está falando sobre o próprio Espírito Santo, o próprio Deus. E, portanto, estar no Espírito é ter os seus desejos, interesses, propósitos, ambições, dedicação de tempo, energia, todas as coisas, para todas as coisas que agradam o próprio Deus. Então, se nessa reflexão você parou para pensar e viu que aquilo que tem te motivado, naquilo que você tem dedicado o seu tempo, que você tem se empenhado, ambicionado, não é para um desejo egocêntrico, egoísta seu, mas é para a glória do próprio Deus, é para a satisfação do coração do próprio Deus, glórias a Deus por isso. Porque a inclinação, então, que você está tendo, que eu estou tendo quando respondo essas perguntas, é a inclinação para o Espírito Santo. Glórias a Deus por isso. E como vimos nos versículos anteriores, só podemos ter essa inclinação porque não estamos mais debaixo da lei do pecado, mas debaixo da lei do Espírito. Isso foi nos dado por misericórdia, por causa de Jesus Cristo. Amém? Um outro exercício que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, eu acho que alguém já fez esse exemplo aqui, eu não lembro se foi no culto jovem ou aqui na igreja. Chama um amigo teu não crente, aquele cara que não é crente mesmo, que você olha assim, misericórdia. Só se descer Jesus Cristo aqui para salvar essa pessoa. Aquele cara mesmo ruim. E fala assim, vamos fazer uma lista de gostos juntos? Você escreve aí escondido quais são os seus gostos, aquilo que você gosta de fazer, aqueles sonhos e projetos que você tem se dedicado, naquilo que você gasta a sua energia, naquilo que você gasta o seu tempo. Eu vou fazer a minha aqui também. Mas não mostra para mim não, eu não vou mostrar para você. Faz essa lista aí. E depois você compara essa lista. Se nessa lista, mais da metade, vou colocar aí para ajudar a gente, coincidir, tem um problema. Porque os desejos, as motivações, a dedicação do tempo e da energia do homem e da mulher regenerada não pode ser o mesmo desejo, inclinações, vontades e empenho de força e energia de uma pessoa que ainda não encontrou o Espírito Santo de Deus. Nós temos uma nova natureza. Não compactuamos mais e não somos escravos mais da natureza do pecado. Temos hoje uma nova natureza que é espiritual junto com Jesus Cristo. Então, os nossos desejos, eles devem ser, sim, diferentes. Isso eu não estou falando para dizer que somos exclusivistas ou que não podemos compactuar com essas pessoas, não. Só estou falando só no exercício desse testezinho aqui, dessa prova que eu estou falando para vocês. Então, se ele for, se dedique, a evangelizar ele, até aproveitando o gancho aí com missões. Faça missões, então, com esse seu amigo. Mas os seus desejos, a sua dedicação de tempo não pode ser igual a desse amigo que não conhece, não dedica a sua vida ao Espírito Santo de Deus. Se for, mais uma vez, acende a luzinha de atenção, que alguma coisa está errada, precisamos ser diferentes. E eu comecei a meditar do porquê isso. Porque eu comecei também a ler, eu conversei até com o Bruno e o Elienay, sobre um pouquinho da EBD, e ler sobre a questão do pecado, né? O que é o pecado,
qual é a origem do pecado das nossas vidas. E eu não vou ficar dando spoiler da EBD, não, mas eu comecei a refletir no seguinte sentido. Paulo, ele diz no versículo 2 do capítulo 8 o seguinte: a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. E eu fiquei bem reflexivo nessa palavra que livrou, na questão da nossa liberdade. E eu parei para pensar que o problema é que o conceito que nós temos de liberdade, ele é um pouco diferente do que as Escrituras querem dizer quando falam que nós somos livres e temos liberdade. Nós associamos muito a palavra liberdade para a ideia de que podemos fazer o que bem entendemos, na hora que queremos, do jeito que queremos e da forma que queremos fazer. Então, eu pensei no exemplo de um adolescente, né, ou de um jovem com 18 anos que arranja o seu primeiro emprego e ele fala: poxa, eu quero liberdade, né, então vou sair da casa dos meus pais para fazer o que eu quero, arrumar a casinha do jeito que eu gosto, para comer, comprar as coisas do mercado do jeito que eu quero, dormir a hora que eu quero, chegar em casa a hora que eu quero ficar livre da casa dos meus pais, quero ter liberdade. Ou então aquele marido ou aquela mulher que pede aquele passe livre, né, para poder aproveitar a noite, um sábado à noite com os amigos, com as amigas, para sair para lanchar, para comer, para se divertir. Para quê? Para fazer o que ela quer, para fazer o que ele quer. Então a palavra liberdade é muito associada com aquilo que nós queremos fazer, do jeito que queremos fazer, da forma e no momento que queremos fazer. Mas essa liberdade garantida pelo Espírito Santo que nós vemos aqui no capítulo 8 não é bem assim. E para responder isso, eu fiz 3 questionamentos de novo, né? Eu perguntei: Israel, para você entender o que é a liberdade do Espírito Santo, a liberdade que as Escrituras elas traçam, você precisa se fazer 3 perguntas. Eu falo agora para a igreja. Vocês precisam fazer 3 perguntas, e são elas: somos livres do quê? Somos livres por quem? E somos livres para quê? Essa foi a minha pergunta. E quando fazemos essas perguntas para aquele jovem, adolescente, lá do exemplo passado, cara, você é livre do quê? Ele vai te responder: eu sou livre da dependência dos meus pais. Então, eu sou livre da autoridade ali dos meus pais, dos desejos deles. Mas você é livre, então, por quem? Não, eu arranjei um trabalho, estou começando a ganhar um dinheirinho agora, então eu sou livre porque eu comecei a ter uma independência financeira, eu posso fazer as coisas do jeito que eu quero. E você é livre para quê, então? Para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, do jeitinho que eu gosto. Quando a gente faz essa pergunta, então, lá para aquele homem ou aquela mulher do exemplo passado, aquele que quer o passe livre, do sábado à noite, a gente pergunta para ele: você foi livre do quê? Eu fui livre do compromisso de estar em casa sábado, ali, de estar do lado da minha esposa, ou do lado do meu esposo, de cumprir com as minhas responsabilidades, lavar a louça, sei lá, estender roupa no varal. Sou livre disso. Mas você foi livre por quem? Eu fui livre porque eu fui um bom marido, eu fui uma boa esposa ao longo da semana, e disse para ela: viu, mulher, viu, marido, mereço, né, um sábadozinho para relaxar um pouquinho e tal, com os meus amigos e tal, fui tão bonzinho, fiz tudo do jeito certo e tal, e ganhei um passe livre. E você foi livre para quê, então? A terceira pergunta. Fui livre para relaxar um pouco, aproveitar meus amigos, sem um compromisso de chegar no horário em casa. Então, recebi esse passe livre. Mas quando fazemos essas perguntas para a Bíblia, nós vemos as seguintes verdades. Você foi livre do quê, Israel? Eu fui livre da justa condenação dos meus pecados e livre da natureza que me prendia a essa condenação. Então, fui livre de uma coisa ruim. Fui livre da morte eterna. Por causa de Jesus Cristo, que, como diz no versículo 3, Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne do seu Filho o pecado. E no versículo 4 ele conclui: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. Então eu fui livre da morte eterna. Eu não estou livre para fazer o que eu bem entender. Não? Então responde a segunda pergunta aí. Você foi livre por quem?
diferente lá do adolescente ou do jovem que foi livre por causa das suas próprias, como eu posso dizer, dos seus próprios méritos. O cara arranjou um emprego, vai ter a sua independência financeira, o marido foi bonzinho, a esposa foi boazinha durante toda a semana e ganhou a liberdade ali, o passe livre para o sábado à noite. Diferente desses exemplos, eu fui livre não por mérito meu. Eu não fui livre porque teve alguma iniciativa minha para essa liberdade. O mérito é todo de Cristo Jesus, como nós lemos aqui. E Paulo fala em Romanos 2, e nós já lemos isso na EBD, Romanos 4, sobre Abraão, dizendo: que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? 4:1. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém, não diante de Deus. Porque diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, a liberdade que eu tenho, que as Escrituras diz que eu tenho, não foi por mérito meu, não foi por iniciativa minha, mas sim por mérito de Cristo e somente dele, para que ninguém viesse se gloriar e dizer que tem algum direito de reivindicar algo para si mesmo. O mérito é de Jesus Cristo e não nosso. E a terceira pergunta é: livre para quê, então? Ora, nossa liberdade deve ser submetida ao nosso libertador, por gratidão e reconhecimento de que não merecemos tal liberdade, porque Cristo se fez condenação por nós, para que fôssemos feitos merecedores dessa liberdade. Então eu fui livre para quê? Como diz a inclinação do Espírito Santo, eu fui livre então para me dedicar, e como nós não cantamos isso? Eu anotei aqui rapidinho. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar o meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim e mais ninguém. Você cantou isso agora, meu irmão. É isso que significa liberdade à luz das Escrituras. Você foi livre da morte eterna, foi livre da condenação do pecado, foi livre da natureza pecaminosa que te arrastava para a morte, por causa de Jesus Cristo, porque Ele tomou o seu lugar, e nós vamos lembrar isso hoje na ceia. Para quê? Para que Ele fosse o seu dono. Ele te comprou. A liberdade que você ganhou foi comprada por Jesus Cristo, e hoje você pertence a Ele. Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor e mais ninguém. Ele governa o seu coração. Portanto, livres da condenação do pecado, temos liberdade não para fazermos o que queremos, mas sim o que Deus quer que façamos. Viu como que isso muda o nosso entendimento daquelas primeiras perguntas que eu fiz lá em cima? Qual o seu propósito naquilo que você tem investido o seu tempo? No que você tem se dedicado? Qual tem sido a sua ambição? Qual tem sido os seus objetivos, os seus desejos? Quando nós temos esse real entendimento do que é liberdade à luz das Escrituras, nós podemos parar e refletir sinceramente no nosso coração e dizer: cara, eu sou livre, mas não numa liberdade vaga como nós falamos lá do adolescente ou do marido ou da esposa. Eu fui comprado para ser livre. Então os meus desejos têm que ser os desejos do meu Senhor. A minha vontade tem que ser a vontade do meu Senhor. A minha dedicação de tempo, de energia, tem que ser uma dedicação de tempo e energia para o meu Senhor, para o meu libertador, porque foi Ele que me tirou dessa condenação que eu tinha, sem eu merecer, sem eu ter mérito nenhum. Por isso que Paulo declara e mostra esse contraste entre a carne e o Espírito Santo. Porque dia a dia, meus irmãos, é uma luta ferrenha, é uma luta difícil de nós vencermos. Sozinhos jamais venceremos, mas temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos capacita, que nos dá forças a olharmos para as nossas intenções, para a nossa natureza, para as nossas vontades e dizermos não, porque o meu libertador merece a minha dedicação. Ele é o dono do meu coração e não mais eu, não mais a natureza pecaminosa, não mais ninguém. Ele é o dono do meu coração. E nos versículos 6, 7 e 8, Paulo conclui esse bloquinho que nós estamos estudando da seguinte forma: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus.
Paulo diz o seguinte: a sua inclinação, meu irmão, quando você descobre ela, você ganha um plus, um bônus, você descobre uma outra coisa além dela. Você descobre que essa inclinação tem consequência eterna na sua vida. Se você se inclina para a carne e os seus desejos, propósitos, ambições são das coisas da carne, a consequência eterna que você tem para a sua vida é a morte. Mas se você se inclina para o Espírito Santo de Deus, os seus desejos, os seus propósitos, eles são dedicados ao seu libertador e àquele que merece toda a honra, toda a glória, as suas energias e tudo mais que nós cantamos e declaramos ao longo dos domingos e das nossas vidas, glórias a Deus, porque como lemos no versículo 6, a inclinação do Espírito é paz e vida. A inclinação de quem é dominado pela carne é voltada para a morte espiritual. Por quê? Porque nos versículos 7 e 8 ele diz que nós somos alienados completamente de Deus, somos inimigos de Deus. Não temos como nos reconciliarmos por nós mesmos. Mas ele conclui dizendo que essa inclinação do Espírito era aquela da criatura regenerada, que encontra reconciliação com seu Criador e a restauração de tudo que foi perdido na separação. Certamente, nos empenharíamos muito mais em buscar a santidade se estivéssemos convencidos de que esse é o único caminho de vida e paz. Olha que frase difícil que eu coloquei aqui. Nos empenharíamos muito mais em buscar a santidade se estivéssemos convencidos de que esse é o único caminho de vida e paz. Nós precisamos ter certeza disso. Porque se nós titubearmos a qualquer tempo, nós vamos buscar em outras coisas esse caminho de paz, esse caminho de vida, de satisfação. Porque nós não podemos mentir e sermos alienados em dizer que as coisas da carne não nos dão prazer. Nos dão prazer. É gostoso fazer aquilo que queremos para a satisfação de nós mesmos, né? Daquele nosso egocentrismo que a gente falou lá na frente. É bom fazer isso, em detrimento ou não do outro. É prazeroso satisfazer a nossa vontade. Mas no momento que nós entendemos e compreendemos de que o único caminho de termos vida e paz eterna é nos inclinarmos única e exclusivamente para o Espírito Santo de Deus, nós vamos nos empenhar na busca pela santidade, que é o que falta, é o que nós precisamos ao longo dos nossos dias. Nós precisamos correr, como diz em Hebreus, a carreira que nos é proposta, nos despojando de todo peso, de todo pecado, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que nos deu o exemplo primeiro, correndo essa carreira. Então, quando nós entendermos isso, que os nossos pesos e os nossos pecados nos atrapalham e muitas das vezes podem nos impedir de chegar no final da nossa carreira, nós vamos sim, se entendermos isso, nos desfazer de tudo e largar todas essas coisas para corrermos livremente em direção ao autor e consumador da nossa fé, que já nos garantiu a vida eterna. Está escrito aqui. E nós, quando lemos isso, nós não estamos lendo um livro de história, nós não estamos lendo um livro de coisas que podem acontecer. É a palavra do próprio Deus, então já está determinado. Todos aqueles que se inclinam para o Espírito vão encontrar paz e vida eterna, mas todos aqueles que se inclinam para a carne vão encontrar morte eterna. Precisamos entender isso e precisamos colocar as nossas mentes dedicadas nisso. Precisamos voltar os nossos corações para Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso libertador, o nosso Deus, o nosso dono, e entregarmos os nossos corações e as nossas vidas a Ele. Porque somente através dEle, por causa dEle, por Ele, que a nossa vida ela vai ter um sentido, vai ter um significado. Ela vai encontrar paz em meio a tantas coisas ruins desse mundo. Ela vai encontrar satisfação em meio a tantas coisas terríveis que esse mundo tem para nos dar. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos e aproveite a oportunidade que nós estamos tendo hoje de ouvir mais uma vez essa palavra, mais uma vez essa chamada de Deus para nós. E tome uma decisão hoje em nome de Jesus Cristo. Se o caminho que você tem tomado na sua vida, essas inclinações que você tem tomado ao longo da sua vida, tem te levado para caminhos de morte, hoje é uma oportunidade que Deus nos dá
de revermos todos os conceitos que temos, de revermos todas as certezas que temos em nossos corações, de revermos tudo aquilo que nós achamos como certo ou errado, e entregarmos de forma humilde, e entregarmos de forma dependente as nossas mentes cativas ao Senhor, e pedir: Deus, como nós cantamos, vem governar, Senhor Deus, em mim, vem governar, venha ser dono de mim, ministra em mim, Senhor Deus, eu abro mão de decidir o que é melhor, governa o meu coração, o Senhor é o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim e mais ninguém, eis-me aqui. Nós vamos cantar esse louvor mais uma vez, e você não se preocupe em cantar, mas fazer dele uma oração ao Senhor. Com seus olhos fechados, entregue essa oração em nome de Jesus Cristo, e após o louvor nós oraremos. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Ninguém me ama como tu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, Deus, que é viva, Deus, que alcança o mais íntimo do nosso coração. Muito obrigado, Deus, pelas oportunidades que o Senhor nos dá e nos permite estarmos diante da tua palavra e meditarmos juntos diante dela e encontrar verdades, Senhor Deus, tão simples, verdades tão diretas, Senhor Deus, que somos indesculpáveis em dizer, Deus, que não entendemos, que não foi muito claro, Senhor Deus, aquilo que a palavra quis dizer. Não, a sua palavra é suficiente, ela é clara, Senhor Deus, em tudo que ela diz. Cabe a nós, Senhor Deus, nos despojarmos, Senhor Deus, de uma capa de soberba, Senhor Deus, nos despojarmos, Senhor Deus, de uma capa de preconceito contra ela e entendermos aquilo que o Senhor quer de nós. Nós declaramos aqui, Senhor Deus, que o Senhor é o nosso dono, o Senhor é o nosso Senhor, mas isso não significa, Senhor Deus,
que nós estamos deprimidos porque pertencemos a alguém, que estamos tristes ou que sofremos porque as nossas vontades, Senhor Deus, não são, Pai, aquilo que devemos correr e ambicionar. Muito pelo contrário. Quando nós declaramos que o Senhor é o nosso dono, o nosso Senhor, Deus, é aí sim que encontramos a liberdade. É aí sim, Deus, que encontramos o motivo de viver as nossas vidas. Porque longe do Senhor e sem o Senhor, Deus, tudo que fazíamos nos direcionava para a morte eterna. E estávamos completamente perdidos, Deus. Sofreríamos, Senhor Deus, eternamente sem o Senhor, mas o Senhor nos traz de volta, nos chama, Senhor Deus, de servos do Senhor, nos chama de filhos, nos chama de amigos do Senhor, nos coloca à mesa junto com o Senhor, Deus, para ceiarmos juntos. Que Deus, que Senhor, que dono é esse que faz isso, Senhor Deus? E nos faz encontrar mais uma vez, Deus, a motivação certa das nossas vidas. Nos faz encontrar mais uma vez o sentido certo das nossas vidas que foi perdido por causa do pecado. Nos faz encontrar, Deus, mais uma vez a alegria de vivermos, Senhor Deus, certos de que a vida eterna e a paz nos esperam na eternidade. Obrigado, Deus, por isso. Porque é o Senhor, Deus, que sustenta todas essas promessas. É a sua mão forte e poderosa que nos garante em todas essas coisas, Deus. E não há nada nesse universo, não há criatura, Senhor Deus, ou criação nesse universo que possa fazer o Senhor se abalar. Os reinos se abalam como cantamos, Senhor Deus. Os homens se abalam, as nações se abalam, mas o Senhor é inabalável. Glórias a Deus pelo Senhor, Deus. Glórias a Deus pelo Senhor mesmo, Pai. Obrigado, Pai, muito obrigado. Porque podemos encontrar no Senhor aquilo que perdemos, Senhor Deus, por causa do pecado. Que nessa manhã seja uma manhã, sim, Deus, de renovo em nossos corações. Aqueles, Deus, que estão perdidos, aqueles, Senhor Deus, que já deixaram de seguir os seus caminhos, Pai, possam voltar em nome de Jesus Cristo, possam encontrar no Senhor, Deus, o sentido e voltar, Deus, em nome de Jesus Cristo. Aqueles, Pai, que estão em dúvida, aqueles que não sabem, estão em cima do muro, caminham por lá, caminham por cá, mas não tomaram uma decisão em suas vidas, Deus, possam tomar uma decisão hoje em nome de Jesus Cristo, sabendo que o Senhor é o único caminho, o Senhor é a única verdade, o Senhor é a vida, Deus. Viver sem o Senhor, Deus, não tem sentido nenhum. Nos ensina, Senhor Deus, nos ajude a compreender isso, porque essa certa compreensão é o combustível necessário, Deus, para que venhamos buscar a santidade todos os dias das nossas vidas. Aqueles, Deus, que têm caminhado, apesar das dificuldades, Senhor Deus, apesar, Pai, dos caminhos difíceis que a caminhada cristã nos propõe, mas tem caminhado, Senhor Deus, numa direção correta. Fortaleça, Deus, os meus irmãos, os pés, Senhor Deus, a direção, o coração dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, para que não venham se desviar, Deus, do seu caminho, para que possam continuar, Deus, encontrando no Senhor tudo aquilo que perdemos, Senhor Deus, por causa do pecado, para que possam continuar a encontrar no Senhor, Deus, a motivação, a dedicação de tempo, de energias, ambições, o propósito, os desejos de nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Endireita, alinha, Deus, a nossa direção, a nossa visão, os nossos pensamentos, o nosso coração, ao coração do Senhor, às vontades do Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo. Hoje é noite de ceia, Deus, e nós vamos lembrar, nós vamos celebrar, Deus, a sua morte e ressurreição que nos deu vida. Que possamos, Deus, honrar essa morte, que possamos, Senhor Deus, honrar o corpo que foi moído naquela cruz, o sangue que foi vertido, honrar, Senhor Deus, as garantias que o Senhor nos deu por causa da sua ressurreição, e entender que não vivemos mais hoje nós, para os nossos desejos e para, Senhor Deus, as nossas vontades, mas Cristo vive em nós, e precisamos viver inclinados para o Espírito Santo, buscando aquilo que agrada o Todo-Poderoso, buscando aquilo que agrada o nosso Libertador,
buscando aquilo que agrada àquele que nos livrou, Senhor Deus, da morte eterna e nos trouxe para uma vida eterna de paz, de alegria, de satisfação, no único que tem todas as coisas nas mãos, que é o Senhor, Deus. Como que vamos encontrar satisfação nas nossas vidas, nas coisas dessa terra, se elas são passageiras, Senhor Deus? O dinheiro acaba, os bens se vão, as amizades, Senhor Deus, com o tempo, algumas elas desaparecem. Os homens morrem, Senhor Deus. Os empregos se perdem. Nada do que esse mundo possa nos dar como garantia, como, Senhor Deus, fonte de sustento das nossas vidas, Senhor Deus, é eterno, tudo é passageiro. E o Senhor nos apresenta na Tua palavra um caminho que é eterno, que é seguro, que é sólido, que é firme, que é o Senhor, Deus. Nos ajude, Senhor Deus, endireita a nossa visão em nome de Jesus Cristo. Quebra tudo que há no nosso coração que nos afasta dessa verdade e nos endireita e nos arrasta de volta para o Senhor em nome de Jesus Cristo. Para a honra e glória do Teu nome, porque o mérito é todo seu, Senhor Deus, e não nosso. Até as orações que fazemos nessa manhã, Deus, são orações inspiradas pelo Teu Espírito Santo para nós. Porque nem isso temos, Senhor Deus, capacidade de fazer por nós mesmos. Muito obrigado por ser o nosso dono, o nosso Senhor, Deus, aquele que governa o nosso coração, aquele que com uma só voz diz e todas as coisas acontecem, Senhor Deus. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor Deus, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez para as nossas vidas e por aquilo, Senhor Deus, que o Senhor sustenta com mão forte, já nos prometeu e alcançaremos um dia. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.